Olá, meu nome é João Aloysio Proner, sou fisioterapeuta, professor do curso de fisioterapia da UNOESC Joaçaba. Fui convidado hoje para tratar um pouquinho do assunto de ergonomia relacionado ao ambiente de trabalho na construção civil. A gente sabe que a construção civil é uma das atividades econômicas que acaba por ter como consequência um alto índice tanto de acidentes de trabalho quanto de doenças ocupacionais. Isso não é uma realidade só no Brasil, é uma realidade mundial. Então o nosso objetivo hoje é tentar explicar um pouquinho mais sobre a ergonomia, suas funções, dentro da construção civil principalmente, e falar um pouquinho sobre as doenças ocupacionais relacionadas então a essa atividade econômica. Bom, a ergonomia ela é uma especialidade, na verdade, que busca tentar compreender dentro dos aspectos humanos, principalmente da biomecânica, e os aspectos ambientais da onde esse indivíduo vive. Nesse caso, o ambiente de trabalho. Então nós buscamos compreender então o funcionamento, os mecanismos do ambiente de trabalho e de que maneira esse trabalhador está inserido e o que pode ser modificado para que consigamos então prevenir possíveis doenças do trabalho e ao mesmo tempo promover a saúde do trabalhador. Dentre as adequações possíveis no ambiente de trabalho estão desde espaços adequados até mobiliários adequados, formas e cumprimento de normas para levantamento de cargas e transporte de objetos e a utilização de maneira geral de equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? Assim como outras ações de ergonomia voltadas ao ambiente de trabalho para que se possa prevenir e promover saúde ao trabalhador. Dentre as doenças ocupacionais mais evidentes na construção civil estão aquelas relacionadas aos membros superiores. Quando eu falo em membros superiores, estou falando principalmente dos braços e parte superior de tronco, as articulações. Dentre essas estão as tendinites, as bursites, as rupturas tendíneas e as doenças neurocompressivas. Bom, tendinite é toda e qualquer inflamação de um tendão. O tendão é uma estrutura anatômica que conecta músculos a ossos. Eles têm toda a função de sobrecarga, de resistir então a uma tensão para que esse membro consiga suportar uma determinada carga e realizar uma determinada ação. A partir do momento que eu começo a entrar com um aspecto de sobrecarga nesse tendão, eu possibilito um quadro inflamatório. Para você, trabalhador, a forma de identificar uma possível tendinite terá alguns aspectos da inflamação. A primeira delas, você vai sentir a dor. A dor é um marcador importante de um quadro inflamatório. Outra, o edema. A região mais edemaciada vai estar com o volume daquela região um pouco aumentado. E pela dor e pelo esse aumento de volume, então, possivelmente terá dificuldade em exercer aquele movimento. Não estou dizendo que, tendo essa situação, tendo esse quadro, nós temos uma tendinite instalada. Eu estou falando apenas de sinais clássicos que podem direcionar a uma possível tendinite. A bursite segue mais ou menos o mesmo desenho. Vai ter o aspecto doloroso, vai ter o aspecto inflamatório, vai ter todo o aspecto de edema e tudo mais. Tanto numa condição quanto outra condição, são passíveis de diagnóstico via consulta médica e tratamento tanto por via médica quanto fisioterapêutica. Tá? Então, nesses casos, a ergonomia busca justamente a melhor alavanca de movimento, a melhor carga possível para evitar que esse tipo de situação venha a ocorrer. Já as roturas ou rupturas de tendão, quando se fala que rompeu um tendão, rompeu uma estrutura tendínea, enfim, eu estou falando que essa sobrecarga do tendão já ultrapassou o limite inflamatório. Ou seja, foi uma carga muito além daquela possível, onde esse tendão simplesmente se rompeu. Nesse caso, o diagnóstico se faz necessário sim, e normalmente esse indivíduo acaba evoluindo para uma recuperação por via cirúrgica. Não há normalmente outro caminho, né? E as doenças neurocompressivas, que também fazem parte desse arcabouço de doenças relacionadas ao trabalho na construção civil, nada mais são do que doenças que comprimem nervos, que não permitem o trânsito elétrico do sistema nervoso central até o músculo, para que ele possa se movimentar ou ter a percepção de sentir as coisas da mesma forma, né? Os principais sintomas dessas doenças são
formigamento das mãos, né, a gente fala de parestesia, edema, o inchaço e a perda progressiva de força. Então essas são algumas condições que requerem um pouco mais de atenção, tanto do trabalhador quanto da equipe de saúde da empresa ou que eles trabalham, enfim, né, para que possa ser feito o diagnóstico o mais precocemente possível e dar solubilidade então a essas condições. Bom, a ergonomia ela não atua diretamente na parte de tratamento dessas doenças, ela atua na prevenção. Então, se uma dessas condições já está instalada, cabe à equipe de saúde dessa empresa fazer o diagnóstico e tomar as providências necessárias para que esse trabalhador seja recuperado, reabilitado e retorne ao ambiente de trabalho. É importante sempre manter as consultas, tanto médicas quanto ocupacionais, em dia, para que possamos então prevenir as doenças e preservar a saúde, promovendo assim saúde e bem-estar a esse trabalhador. Espero ter contribuído de alguma forma para orientar um pouco mais a vocês, enfim, que possam, a partir de então, encarar a saúde do trabalhador como um aspecto necessário para o bem-estar.